bem-vindos à continuação desta série de tutoriais em After Effects. Aqui vos fala Bruno A1 mais uma vez para a VFX Produções. Estamos trabalhando aí com o efeito papel rasgado. Na primeira aula a gente fez um bom adiantamento, já estamos aí com 3 animações já prontas, sincronizadas na tela. Vamos continuar aí com esse procedimento até finalizar. Mas antes disso, eu sugiro a gente colocar um sólido com a cor bem contrastante aqui de fundo, para a gente visualizar qualquer defeitinho. Então vamos fazer isso rapidamente. Eu vou em Layer, New Solid, eu vou pegar um sólido de cor amarela, eu vou fechando aqui e trago ele para baixo dos demais aqui no timeline. Dessa forma, qualquer defeitinho aqui na tela, nas transições de câmera, certo? A gente vai poder detectar isso aí em função desse fundo amarelo. Depois que a gente terminar essa parte, a gente deleta esse sólido. Então vamos continuar. Nós vamos criar mais um aqui agora, duplicando este layer aqui, animação papel de cima. Então eu vou selecioná-lo, dar Ctrl D, vou puxá-lo à frente, adiante no timeline, vou selecioná-lo, vou pressionar P para abrir seus parâmetros de posição. E aqui eu vou puxá-lo no parâmetro Y, porque a câmera está rotacionada. Então, vamos inicialmente colocá-lo nesse ponto aqui, depois a gente ajusta isso, tá certo? E nesse ponto, quando começa a mover aqui, eu vou fazer a animação do nulo. Então, eu vou selecionar o nulo, pressionar P, e vou marcar no keyframe sem gerar interpolação. Movo um pouquinho adiante no tempo, na base de 1 segundo, e vou puxar o nulo mais ou menos até este ponto aqui. Só que para manter um interesse maior aqui, eu vou fazer a rotação também, tá certo? Então vamos pressionar Shift e pressionar a tecla R, colocando aqui em cima do keyframe. Eu vou marcar um keyframe em Z Rotation, sem gerar interpolação. Levo a agulha para o outro keyframe. Eu vou girar aqui 90 graus, ou seja, retornando para 0. Então, agora eu vou ajustar o posicionamento aqui. Tá certo? Ainda estou com... Deixa eu ajustar isso aqui porque o keyframe ficou fora. Então vamos sincronizá-los. Então aqui nesse ponto eu vou retornar. Vou puxar aqui centralizando. Então eu vou ter esse movimento. Então a gente vê, graças ao nosso sólido amarelo aqui, que a gente tem problemas aqui nas bordas, e isso a gente já sabe que a gente contorna com a aproximação da câmera. Então eu vou pressionar Shift e arredar a agulha aqui para o primeiro keyframe, vou marcar um keyframe aqui na posição da câmera, que já está aberta, tá certo? Vou retornar aqui para o outro keyframe, e vou também marcar um outro keyframe sem interpolação, só que aqui no meio do caminho eu vou fazer a minha aproximação para eliminar aquela bronca ali. E agora a gente confere aqui. Então a gente não tem nenhum problema. A sincronização está perfeita. Movendo adiante, vamos criar apenas mais um. Deixa eu ver aqui como é que a gente está em termos de tempo. Se for preciso, a gente aumenta aqui a extensão da composição. Então eu vou fechar aqui. Eu vou duplicar mais uma vez aqui. Dou Ctrl D. E vou puxar adiante. A gente vê que a gente fica com segundos aqui escassos. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou em Composition, Composition Settings.
Vou aumentar aqui para 25 segundos. Estou chutando aqui algo mais para frente. E dou OK. Então, o que eu tenho a fazer aqui é colocar a agulha no final da minha última animação aqui. E eu vou pressionar a tecla N de nada para trazer o meu Work Area para a agulha. Eu vou dar um clique com o botão direito do mouse aqui e vou clicar em Trim Comp to Work Area. Então agora a gente está com composição aí de 22 segundos e 11 frames. Agora eu vou selecionar aqui todos esses layers que estão curtos, são esses três aqui, e pressionando Shift eu vou levá-los até a agulha, estendendo assim a duração aqui, que na verdade foi do sólido amarelo, da câmara e do nulo, tá certo? Então vamos continuar agora e vamos reposicionar aqui, fazer a última animação. Eu vou mover aqui tanto para baixo como para cima, tanto faz. Eu vou subir aqui. O posicionamento deste novo layer. Opa! Vamos sem avacalhar, trabalhar aqui através dos parâmetros. Então, eu estou mexendo aqui em Y. E a gente agora faz um movimento de câmera aqui neste ponto. Marca um keyframe aqui no nulo. Leva um pouco para frente. E vamos subir. Então a gente vê que a gente está com esse probleminha aqui. Vamos ajustar a posição dele aqui em Y, até que a gente não tenha espaço entre os layers, tá certo? E retornando aqui para a posição desse keyframe, eu vou continuar aqui movendo meu nulo. Se eu quiser, eu posso fazer o giro de câmera também. Vamos fazer isso. Então, vou posicionar em cima do keyframe. Marco um keyframe para Z Rotation. Levo para outra parte. E vou rotacionar aqui 90 graus. Então isso vai nos forçar a fazer o ajustamento da posição aqui de novo. E agora a gente vai fazer a aproximação da câmera para eliminar o amarelo aqui nas bordas. Então marcamos um keyframe novamente aqui e outro para fixar a mesma posição. Colocamos no meio do caminho. E aproximamos aqui em Z. E vamos ver o que a gente tem. Então, perfeito. Então, neste ponto, nós já temos aí toda a animação de câmera concluída, sincronizada. Basta agora inserir o nosso conteúdo. Tá certo? Nossa animação vai terminar aqui na casa de 22 segundos, quando tiver esse último fechamento aqui, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, nesse ponto eu posso deletar esse sólido amarelo, ele não vai ser mais útil para nós. Vou levar aqui a agulha para o começo, vou maximizar minha vista aqui. E vamos trazer um dos gráficos que eu disponibilizei para vocês baixarem aí, que é o pano.jpg. Vamos colocá-lo aqui debaixo dos demais e transformar o layer para 3D. Tá? Aqui agora nós vamos criar um texto. Eu estou utilizando aqui a fonte Myriad Pro, na cor branca, e estou usando um stroke com o seguinte RGB 989C28, se você quiser fazer igualzinho, tá certo? Eu vou digitar aqui
sua logo. Lembrando que o stroke está grande aqui, certo? Ajustando aqui os parâmetros necessários. E se você quiser, você pode enfeitar um pouco mais isso aí, colocando alguma animação. Eu tenho uma animação de um floral aqui. Vou colocar aqui acima do pano. Transformo para 3D também. E sincronizo aqui com a abertura. Você vê que ele morre aqui. Eu posso dar um time remap nele, para que ele fique aí na tela. Então, vamos transformar também o texto para 3D, para inseri-lo no contexto, e a gente pode colocá-lo abaixo da animação, tá certo? Para ficar mais interessante, eu vou inclusive duplicar esse floral aqui, vou trazê-lo para o outro lado, para baixo, e vou rotacionar em Z, só para dar uma certa diferenciação. E para completar, eu vou colocar um preset de animação de texto aqui. Eu vou escolher o ponto de entrada da animação, exatamente aqui, e vou aqui em Animation Presets, Texto, 3D Texto, e vou pegar aqui 3D Fly Down Behind Camera, e vou jogar no layer de texto, nesse ponto. Então ele nos dá essa animação aqui. Se você quiser sincronizar, otimizar isso aí, basta pressionar U para ver os keyframes. Se você quiser reduzir o tempo da animação aqui, é só puxar um pouquinho para trás. Tá certo? Então nos dá essa dinâmica aí na abertura da vinheta. Tá certo? E agora nós vamos passar para outro elemento e vamos introduzir o primeiro vídeo. Então, eu vou fechar os layers aqui para a gente organizar um pouquinho melhor. Eu tenho esse gráfico aqui que substitui um vídeo. Vou jogá-lo aqui abaixo das animações. E quando eu transformá-lo para 3D, ele vai pular para a origem do sistema, no espaço tridimensional. Aí eu pressiono P para ver a posição dele. Eu vou puxar ele aqui em Y, porque a câmera está girada, como você vê. E vou fazer a rotação dele em Z, pressionando Shift. Aqui eu vou simplesmente aumentar a escala dele, para preencher toda a tela. No caso, você pode colocar um clipe de vídeo, tá certo? Antes que vocês perguntem. Nesse ponto eu vou matar aqui o pano, porque ele está aparecendo. Não sei se você está vendo aqui. Então, quando fechar aqui, ó, vou selecionar esse layer aqui, vou pressionar Alt, fecha colchete, que mata a saída do layer nesse ponto. Tá certo? Então, agora a gente já tem aqui o primeiro vídeo sendo mostrado. Então o nosso tempo está apertando, nós vamos ficando por aqui e terminamos aí esse tutorial no próximo segmento. Vai dar para a gente terminar tudo. Eu vejo vocês aí daqui a uns 3 dias, deixando um abraço a todos.